Você tem medo de morrer? Claro que tem. Todo mundo tem. É instinto, é biologia, é a coisa mais humana que existe. Mas sabe o que é mais assustador do que morrer? Perceber no último segundo que você não viveu. Que você estava tão ocupado adiando, esperando o momento certo, deixando para depois, que o momento certo passou. Sem aviso, sem cerimônia. Simplesmente passou. Isso não é papo motivacional de coach com fundo de pôr do sol, juro que não é. Isso é o que uma elfa imortal de um anime japonês me fez entender sobre a minha própria vida. Sim, um anime. Fica comigo. O anime se chama Frieren, Beyond Journey's End. E a protagonista vai ser nosso estudo de caso hoje. Não porque a história é bonita, embora seja, mas porque ela é o espelho mais brutal que eu já vi de um problema que você tem e provavelmente ainda não parou para nomear. Deixa eu te contar. Frieren é uma elfa maga. Vive há mais de 1000 anos. Para ela, uma década é tipo você perder 10 minutos no trânsito. Não dói, não marca, passa. No começo da história, ela passa 10 anos viajando com um grupo de heróis. Salva o mundo, derrota o rei demônio, aquela coisa toda. Trabalho de um dia, tipo. E então, todo mundo vai embora. Vidas normais, despedidas, aquele papo. Ela promete que vai visitar o grupo daqui a 50 anos. 50 anos. Para ela, isso é literalmente tipo dizer a gente se vê semana que vem. Com a mesma seriedade, a mesma intenção. 50 anos, semana que vem, tanto faz. Só que tem um detalhe. Esses heróis não são elfos, eles são humanos. E humanos morrem. Que inconveniência. 50 anos depois, ela volta e encontra o Himmel, o herói jovem, cheio de energia, aquele cara que passou 10 anos tentando se conectar com ela, ali, grisalho, curvado, no fim da vida. Ele morre, logo depois dela chegar. E pela primeira vez em 1000 anos, Frieren sente alguma coisa. Não é tristeza ainda, é confusão. Ela olha para o corpo dele e pensa, por que isso dói? Eu mal conhecia esse cara. Mas ela conhecia. Ela passou 10 anos com ele. O problema não era a falta de tempo, era o que ela fez com o tempo que tinha. Aqui está o ponto central. E é mais sutil do que parece. Frieren não é uma personagem má. Ela não ignorou o Himmel por maldade, por arrogância, por falta de interesse. Ela ignorou porque, quando você tem tempo infinito, investir emocionalmente em alguém que vai morrer em 60, 70 anos parece perda de tempo. Não conscientemente, não como decisão calculada. Simplesmente, quando você tem 1000 anos pela frente, nada é urgente. E quando nada é urgente, você não presta atenção. Você deixa as coisas escorregarem. Tem um romano chamado Sêneca que escreveu um tratado inteiro sobre isso, no primeiro século. Com todo o tempo livre que a escravidão alheia proporcionava, mas isso é papo para outro vídeo. O título do tratado? Sobre a brevidade da vida. E a tese dele era simples e devastadora. A vida não é curta, a gente é que é desperdiça. Sêneca descrevia pessoas ocupadíssimas, com trabalho, com compromissos, com distrações, que chegavam no fim da vida e percebiam que nunca tinham vivido de fato, que tinham preenchido o tempo sem habitar o tempo. 2000 anos depois, você está fazendo a mesma coisa. Parabéns pela consistência. Frieren fez exatamente isso. Ela habitava o tempo de Himmel sem habitar o Himmel. Ela estava lá, fisicamente, mas emocionalmente, ela estava em modo de espera. Esperando pelo próximo século, pela próxima missão, pelo próximo sempre. E o sempre chegou mais rápido do que ela esperava. Aqui é onde o roteiro normal diria, e você também faz isso, né? Mas não, isso seria fácil demais. E você merece mais do que fácil. A verdade é pior. Frieren tem desculpa. O cérebro dela foi literalmente construído para processar tempo em escala de séculos. Quando ela deixou Himmel para depois, foi uma falha de hardware. Coitada, ela não tem referência do que é uma vida humana porque nunca viveu uma. E você? Você tem exatamente a mesma duração de vida que ele tinha. Você viu pessoas morrerem. Você sabe, concretamente, que o tempo passa e não volta. Você já olhou para uma foto antiga e teve aquela sensação de como foi tão rápido? E então voltou para o Instagram? E ainda assim, você faz a mesma coisa que ela. Você deixa a ligação para depois, você cancela o encontro, você adia a conversa importante. Não porque tem tempo infinito, porque você age como se tivesse. Tem uma diferença enorme entre não saber que o tempo acaba
e saber, ter certeza, e ainda assim agir como se não soubesse. A segunda é mais difícil de justificar. Sêneca de novo, já que ele não vai parar de ter razão. Tudo é alheio, só o tempo é nosso. E a gente entrega ele de graça, para tudo que não importa, e fica devendo para as pessoas que importam. Depois da morte de Himmel, Frieren muda de missão. Ela continua viajando, mas não para salvar ninguém, não por glória, não por dever. Ela viaja para tentar conhecer o Himmel que ela desperdiçou. Ela conversa com pessoas que ele ajudou ao longo da vida, visita lugares onde ele passou, tenta montar em fragmentos e memórias alheias um retrato do homem que ela conviveu por 10 anos e mal conheceu. E conforme ela faz isso, ela descobre coisas absurdamente simples. Ela não sabia qual era a flor favorita dele. Ela não sabia o que ele gostava de comer no café da manhã. Ela não sabia por que ele sempre sorria daquele jeito meio idiota quando ela fazia uma magia boba. 10 anos juntos, atravessando o mundo, e ela não sabia nada disso. Agora eu preciso te perguntar uma coisa. E quero que você leve a sério antes de responder no automático. Você sabe qual é a comida favorita da pessoa que você mais ama? Você sabe qual foi o melhor dia da vida dela? Não o que você acha, o que ela diria. Você sabe o que ela tem medo? O que ela sonha? O que ela nunca fala, mas você percebe quando ela fica quieta de um jeito diferente? Você perguntou? Ou você está fazendo igual a Frieren, contando que vai ter tempo para isso depois? Risque esta e olhe para o lado. Aqui vem a parte que parece cruel, mas é a única coisa honesta que dá para dizer. Se Himmel fosse imortal, ele não valeria nada. Pensa comigo. Se você soubesse que aquela pessoa vai estar lá daqui a 100 anos, daqui a 200, sempre disponível, sempre acessível, por que você faria questão de estar presente hoje? Não faria, porque sempre teria amanhã. Aqui entra um alemão carrancudo chamado Heidegger, cara que passou a vida inteira escrevendo livros que ninguém consegue terminar, incluindo os alemães, mas que tinha um conceito que vale o esforço. Ele chamava de ser para a morte. Heidegger não estava dizendo que você devia ficar pensando na morte o tempo todo. Ele estava dizendo que a morte é a estrutura que dá peso em tudo que você faz enquanto está vivo. A morte não é um evento lá no futuro que acontece um dia. A morte é a sombra presente em cada escolha que você faz hoje. Quando você decide ligar para alguém agora, em vez de depois, a morte está aí. Não como ameaça, como contexto. Quando você decide estar presente numa conversa em vez de estar no celular, a morte está aí. Quando você decide dizer o que precisa ser dito hoje, em vez de esperar um momento perfeito que nunca chega, a morte está aí. Ela não é o problema, ela é a moldura que faz a foto ter sentido. Himmel era especial justamente porque era mortal. Aqueles 10 anos com ele eram únicos, irrepetíveis, finitos. E Frieren tratou como se fossem infinitos. Você faz o mesmo, não com elfos, com as pessoas ao seu redor. Você age como se elas fossem imortais, como se você fosse. Não são. Não é. Mas agora eu preciso ser honesto sobre algo. Heidegger tinha outro conceito, chamado Das Man, que a gente pode traduzir, bem livremente, como o impessoal. Das Man é a estrutura invisível que decide por você antes de você decidir. Conveniente, né? Das Man diz, trabalhe mais, produza mais, otimize mais. Das Man preenche cada segundo do seu dia com estímulo, notificação, conteúdo, urgência, porque silêncio é perigoso. Silêncio é quando você percebe que a vida está passando. E Das Man não quer isso. O scroll infinito não é por acaso. A notificação de cada segundo não é por acaso. É o sistema fazendo o que ele foi construído para fazer. Manter você ocupado demais para perceber que está desperdiçando tempo. Frieren acordou porque Himmel morreu na frente dela. O que vai precisar acontecer para você acordar? A Frieren aprendeu a lição, mas sabe o que não mudou? Ela ainda é uma elfa. As pessoas que ela aprende a amar agora, os novos companheiros de jornada, eles também são mortais. Eles também vão envelhecer, adoecer, morrer, e ela vai continuar, e continuar, e continuar. A maldição de Frieren não é ter desperdiçado o tempo com Himmel.
A maldição é que agora ela entende o que perde cada vez que perde. Antes ela era anestesiada, agora ela sente tudo. Dor de conexão ainda é melhor do que a proteção do vazio. E isso, na minha opinião, é o ato mais corajoso que o anime inteiro descreve. Frieren viveu 1000 anos sem entender que o tempo das pessoas ao redor dela era finito. Você sabe que as pessoas que você ama vão morrer. Você sabe que vai morrer. E mesmo assim você adia. Frieren precisou ver o rímel morrer para deixar a informação sair da cabeça e ir para o corpo. Se tiver alguém na sua cabeça agora, enquanto você ouve isso, esse é o sinal. Não porque amanhã pode ser tarde demais, mas porque hoje é o único dia que você realmente tem. A morte dá sentido à vida, e a vida só tem sentido quando você realmente a vive. Frieren levou 1000 anos para entender isso. Você tem quanto tempo? Se esse vídeo te fez pensar em alguém, faz algo a respeito. Não precisa ser grande, só precisa ser real. E se você quer mais conversas assim, se inscreve no canal e até a próxima.